Olá, pessoal! Então, hoje a gente começa a nossa semana da transformação financeira e nesse primeiro momento eu vou estar contando um pouquinho da minha história, de como eu comecei, né? Eu tive alguns momentos aí bem complicados também no início e hoje, né, depois de sofrer uma transformação financeira, sofrer no bom sentido, claro, e hoje eu consigo compartilhar algumas coisas que funcionaram comigo a vocês, né? Então, eu tenho 28 anos, sou consultora financeira, professora e eu sou apaixonada na área de finanças. Mas para chegar a esse envolvimento com as finanças, eu passei alguns momentos aí um pouquinho complicados que eu vou contar para vocês. Então, como que foi o meu primeiro contato com o dinheiro? Eu lembro que um tio meu no aniversário me deu R$ 50. E esses R$ 50, eu lembro direitinho, ele me entregou um envelope, assim, tudo. Hoje ele não tá vivo mais, mas foi uma pessoa muito especial. E ele me entregou esse envelope e eu lembro que eu peguei aquele dinheiro e achei o máximo, assim. Eu falei, nossa, parece que eu posso comprar tudo. E aí, o que que eu fiz? Eu queria muito comprar uma égua. E aí, num determinado momento, eu achei uma égua lá de R$ 50. E comprei essa égua, a gente colocou na chácara, só que ela começou a me dar muita despesa, né? Obviamente, não foi nada de um investimento. Até que chegou um momento que eu consegui vender, né? Meu pai vendeu para mim e vendeu por R$ 60. E esses R$ 60 eu achei assim que fez, né, uma evolução muito grande. Então eu comecei a me interessar muito por esse negócio de vendas. E foi quando eu comecei a ajudar meu pai, né, muito novinha, eu devia ter ali pela faixa de uns 10 anos, eu tentava vender para a vizinhança sandália, que era que meu pai era um representante, né? E eu tentava vender ali para os vizinhos, né, para os conhecidos, as tias, e também comecei a vender Avon. Minha mãe ia muito lá em uma representante também, e um dia eu pedi uma revista para poder estar vendendo ali, né, para minha família e ganhar um desconto. Então começou daí, né, desde pequena aí eu já tinha esse interesse na área, principalmente de vendas, né? E hoje a gente até vai falar um pouquinho de vendas durante a semana, mas aí foi basicamente esse meu início. Depois, lógico, passou um tempo, eu comecei a trabalhar, não foi num momento assim que eu esperava começar, com certeza eu esperava terminar uma faculdade primeiro, mas não foi o que aconteceu comigo. Meus pais veio a separar e eu tive que voltar para Iporá, né, que é minha cidade natal, vamos dizer assim, para poder ajudar, né, com relação às despesas. E aí foi um momento que eu até me mudei, fui para Goiânia, comecei a trabalhar lá, fiquei uns 2 anos trabalhando e como estava muito difícil eu tive que retornar para Iporá. E só depois de um tempo, assim, uns 2 anos parada, que eu comecei a fazer a faculdade que eu concluí de fato, né? Que foi administração e me apaixonei. Então foi uma coisa assim, não muito esperada, mas não tinha aquela coisa, eu vou fazer administração quando eu crescer, não foi nada disso, mas que acabou, né, contribuindo bastante aí para o meu crescimento. E durante esse período eu entrei em 2 latadas, né? Tive um relacionamento de mais ou menos uns 6 anos, abrimos um restaurante juntos e não funcionou, né? Coloquei todo o meu dinheiro lá, a gente não deu certo, levei alguns chifres e depois a gente resolveu vender porque não fazia muito sentido mais os planos e todo o dinheiro que eu tinha acumulado até então ficou nisso, né? Então eu saí sem nada, tive que recomeçar bem do zero mesmo e depois de um determinado momento eu fui estruturando novamente. Então eu tinha uma moto, fui guardando um pouco mais de dinheiro, mas sempre na poupança, sempre era muito distante falar sobre investimentos, vamos dizer assim. E aí outra situação que foi bem complicada foi que depois em outro momento eu cheguei a me casar e assumi algumas responsabilidades financeiras também. E nesse período
o que que acontece? Eu ainda tinha movimentação em poupança, né? Na verdade, não tinha um outro investimento. Mas o que aconteceu foi que, novamente, o relacionamento não deu certo e eu tinha investido muito em casa, troquei de moto e tudo isso ficou também no antigo relacionamento. Então, eu saí novamente do zero, né? No zero, né? A partir daí, eu tive que recomeçar mais uma vez a minha vida e estruturar. Até que eu entrei numa sociedade de consultoria e essa sociedade acabou me auxiliando bastante, né, em abrir minha cabeça com relação à empresa. Até então não tinha pensado em montar a minha, em assumir esse papel e depois, né, logicamente depois do restaurante, e foi aí que eu comecei a despertar um pouquinho o interesse, né, pelas finanças pessoais, principalmente. Fiz 2 cursos com a Florim e foi um momento assim que eu achei, né, que mulher dava conta assim de entrar nesse mundo dos negócios, de trabalhar com investimentos. E aí eu simplesmente me apaixonei. Então, daí pra frente, lá em meados de 2018, eu nunca mais saí dessa área. Embora eu dou aula na parte de administração, mas essas finanças aí me acompanham já tem um tempinho. E aí o que eu queria contar para vocês, né, nesse contexto? É que realmente é possível. Eu recomecei devendo o cartão de crédito, porque eu tinha me emprestado para o meu antigo sócio e namorado, me endividei mesmo, entende? Porque eu me neguei a pagar porque eu achava que a despesa era dele, só que ele simplesmente não quis saber, não arcou e é lógico que eu tive que pagar, né? Então, assim, eu fiquei um tempo pagando as despesas do restaurante e tentando me estruturar novamente. Então, eu passei aí ao todo, depois outro relacionamento, né? Então, 2 anos para me estruturar, depois novamente 2 anos para me reestruturar. E hoje, né, sem problema com o relacionamento, ninguém tá me tirando mais nada, brincadeira à parte, mas isso fez com que eu cuidasse muito melhor do meu dinheiro. Então eu aprendi que a mulher que tem amor próprio, ela principalmente ela preserva seu patrimônio, ela cuida do seu orçamento e ela não depende de ninguém. Então talvez essa facilidade de me reestruturar fez com que eu abrisse mão de coisas que eu tivesse conquistado para não precisar me manter num relacionamento abusivo, num relacionamento complexo, que não me fazia mal, que me fazia mal. Então, aprendi que esses desastres financeiros aí aconteceu, mas que dava para me levantar, bater a poeira e seguir em frente. Então, foram esses momentos iniciais. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês durante essa semana? Além dessas histórias, né, que eu acabei passando aí, eu quero compartilhar com vocês algumas crenças limitantes, quero falar um pouquinho aí de orçamento, de técnicas, de tudo isso que eu fui aprendendo e que hoje eu aplico na consultoria. Quem quiser saber um pouquinho mais, que talvez aqui não tenha tirado todo o conteúdo, pode me procurar, que a gente bate um papo, a gente marca um café talvez, tá? Se for na cidade de Porá. Então, queria dar as boas-vindas a você e dizer que é só o começo, tá? Independente do momento que você esteja, da dificuldade que você esteja passando, principalmente agora na pandemia, é possível recomeçar. E esse recomeço ele tem que ser estruturado, ele tem que ter um objetivo, ele tem que ser mensurável, ele tem que ter um tempo específico para poder isso acontecer. E é isso que eu vou estar ajudando vocês nessa semana da transformação financeira. Amanhã tem mais vídeo e eu aguardo vocês. Seja bem-vindo.